A bandeira real vigorou de 1500 a 1521. A bandeira do primeiro reinado de Portugal, também usada nos barcos da esquadra de Pedro Alves Cabral, participou de todos os acontecimentos importantes havidos em nossa terra até 1521. Embora fosse oficial, essa bandeira cedia espaço para a da ordem militar de Cristo, sendo usada nas expedições do mar e nas embarcações. Foi a primeira vez que apareceu o escudo de Portugal. Terceira bandeira. Bandeira de Dom João III. A bandeira de Dom João III vigorou de 1521 a 1616, aproximadamente. Era a bandeira de Portugal usada durante o reinado de Dom João III, o colonizador. Tomou parte em importantes fatos de nossa história, como as expedições exploradoras e colonizadoras, a instituição do governo geral na Bahia, em 1549, e a posterior divisão do Brasil em dois governos, um com sede no norte e o outro com sede no sul. Quarta bandeira, bandeira do domínio espanhol. Bandeira do domínio espanhol vigorou de 1616 a 1640. Foi a bandeira portuguesa usada na ocupação espanhola. Foi criada por Felipe II, rei da Espanha, em 1616. Deveria ser hasteada em Portugal, enquanto nas colônias ainda vigorava a bandeira de Dom João III. Essa bandeira assistiu às invasões holandesas no Nordeste e ao início da expansão bandeirante, propiciada em parte pela União Ibérica. Quinta bandeira. Bandeira da Restauração. A bandeira da Restauração vigorou de 1640 a 1683. Também conhecida como bandeira de Dom João IV. Foi instituída logo após o fim do domínio espanhol e a ideia era caracterizar o ressurgimento do reino lusitano sob a Casa de Bragança. O fato mais importante que presidiu foi a expulsão dos holandeses do território brasileiro. A hora azul alia a ideia de pátria do culto de Nossa Senhora da Conceição, que passou a ser a padroeira de Portugal no ano de 1646. Quinta bandeira, bandeira do Principado do Brasil. A bandeira do Principado do Brasil vigorou de 1645 a 1806. Esta foi a primeira bandeira criada especialmente para o Brasil. Dom João IV conferiu a seu filho Teodósio o título de Príncipe do Brasil. Mesmo assim, não devemos ver essa bandeira como sendo a primeira bandeira de nossa nacionalidade, pois não éramos uma nação soberana. Ela foi criada devido ao título recebido pelo filho do rei, e não como representação de nossa nação. Próxima bandeira. Bandeira de Dom Pedro II de Portugal. A bandeira de Dom Pedro II de Portugal vigorou de 1683 a 1706. Essa bandeira possui o escudo real encimado pela coroa real fechada, mas com uma nova forma. Essa bandeira foi usada no auge das expedições dos bandeirantes. É interessante atentar para a inclusão do campo em verde, lembrando que voltaria a surgir na bandeira imperial e foi conservado na bandeira atual, adotada pela República. Próxima bandeira, bandeira real do século XVII. A bandeira real do século XVII vigorou entre 1600 e 1700. Ela foi usada como símbolo oficial do reino, ao lado de outros três pavilhões já citados: a bandeira da Restauração, a do Principado do Brasil e a bandeira de Dom Pedro II de Portugal. Próxima bandeira. Bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. A bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve vigorou de 1816 a 1821, após a vinda da família real para o Brasil em 1808. O Brasil passou por várias transformações, e entre elas a elevação a Reino Unido, criada em 1815. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve só ganhou uma bandeira em 13 de maio de 1816. A bandeira está representando o Brasil está representando essa bandeira pela esfera de ouro e campo azul. Próxima bandeira, bandeira do regime constitucional. A bandeira do regime constitucional vigorou de 1821
a 1822. A Revolução do Porto, em 1820, fez prevalecer em Portugal as ideias liberais da Revolução Francesa, abolindo a monarquia absoluta e instituindo o regime constitucional, cujo pavilhão foi criado em 21 de agosto de 1821. É nesse contexto que as Cortes do Parlamento Português criaram esta nova bandeira. Foi a última bandeira lusitana a tremular no Brasil. Próxima bandeira, Bandeira Imperial do Brasil. A bandeira imperial do Brasil vigorou de 1822 a 1889, criado por um decreto de 18 de setembro de 1822, logo após a independência do Brasil. Esta bandeira era composta de um retângulo verde e nele escrito, com losango ouro, ficando no centro desse o escudo de águas do Brasil. O autor dessa bandeira foi o pintor Jean-Baptiste Depré, com colaboração de José Bonifácio de Andrada e Silva. As estrelas representavam as províncias brasileiras. Próxima bandeira, Bandeira Provisória da República. A Bandeira Provisória da República vigorou de 15 a 19 de novembro de 1889. Essa bandeira foi criada provisoriamente como substituição à bandeira imperial, assim que foi proclamada a República em 15 de novembro. A bandeira republicana, que copiava a norte-americana, teve uma vida curtíssima, apenas 4 dias. Foi hasteada na redação do jornal A Cidade do Rio, após a proclamação da República, e no navio Alagoas, que conduziu a família imperial ao exílio. Próxima bandeira, e a nossa atual, Bandeira Nacional. A bandeira nacional está em vigor desde 19 de novembro de 1889. Por este motivo, a data é comemorada como Dia da Bandeira. A atual bandeira nacional foi projetada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemes, com desenho de Décio Vilares. No lugar da coroa imperial, eles colocaram a esfera azul celeste e a frase "Ordem e Progresso", escrita em verde, lema positivista do século XIX.